uma transição quase que mais bonita. Tem força normativa. E é vigente, tem força normativa. Faz transformação. E é vigente. Porque no próximo ano vão ser preso, torturada e morte. Nossa, eu também vou tirar com a R40 R15. Rogério, não vai ter mulher pelada aí não. Quero ver se você é mulher pelada pra tagar igual você fez na vida. Vai ter mulher pelada, ele é assim, viu? Não se assuste. Mulher pelada. Eu queria que saia da parte de psicologia pra ser mulher pelada. Ele é assim, Rogério. Ô, gente, a nossa senhorita de Guimarães, pessoal. Vamos lá. Beleza? Bom, gente, nós temos diante de nós agora a melhor Constituição. Uma Constituição mais nova, mais conservada. E essa imagem representa o deputado Ulisses Guimarães, o presidente da Comissão Nacional, da Assembleia Nacional Constituinte, alguém que participou efetivamente aí da elaboração, ajudando a promulgação dessa Constituição, marcando a história do país, renovando o próprio contexto do Estado. E essa renovação trouxe o ressurgimento da democracia e ampliou os direitos fundamentais. Então, para não prolongar, nós vamos passar aí para a divisão do nosso trabalho dentro da Constituição de 88. Essa foi uma breve introdução. Nós teremos noções gerais, o contexto, análise, a estabilidade e, por fim, algumas considerações que nos levarão a uma apresentação artística. Pode bater palma, cada trabalho. A gente podia, exemplificar, parodiando assim, bem poeticamente, essa passagem da ditadura para o momento da Constituição de 88, como se fosse do inverno para a primavera. O inverno é aquela estação tenebrosa, aquela estação nebulosa. A gente podia exemplificar o inverno como uma ditadura no Brasil, que foi um tempo de repressão. A DIP censurava a imprensa, cerceava a liberdade de imprensa, os AIs modificavam a Constituição de 67, a violência. E o Estado que deveria proteger o cidadão era o próprio Estado que atacava o cidadão de todas as maneiras e retirava toda a liberdade do cidadão. Então, foi uma grande passagem, como eu já disse, do inverno para a primavera, ou seja, a primavera próspera, promissora, à luz da Constituição de 88. A expectativa nacional era muito grande, muito grande. A esperança, porque ela abarcava direitos humanos, e assegurava a liberdade em todos os âmbitos de expressão e do cidadão, no modo de ver, de ir, vir, e ela representou uma grande mudança, porque ela instituiu um Estado democrático de direito efetivamente no Brasil, onde ela tem mecanismos democráticos indiretos e diretos, Então, ela foi um marco, ela foi indubitavelmente um marco indelével, na história brasileira. A ditadura acabou com os direitos individuais e coletivos da sociedade, acabou com a democracia, perseguia, torturava e até matava os presos políticos. Já nos finais da ditadura, os militares já queriam o fim da ditadura, permitindo grande abertura política, mas ainda tentando se manter no poder. Bom, gente, de certa maneira, vou pegar o gancho do grupo anterior, a reação da ditadura. Bom, já está no final, já explanou muito bem o que aconteceu durante a ditadura, que foi esse desenvolvimento da repressão, do autoritarismo, beleza. Então a gente caminha agora para o fim, já para os anos finais da ditadura, 1983, 84. Nessa época teve uma grande movimentação no Brasil, acho que foi o movimento mais lindo que o Brasil já teve. Ele começou em 83 e estendeu até 84, foi o Direta Já. O que foi o Direta Já? Eles queriam eleições diretas para presidente. Então, como essas eleições poderiam ser feitas?
através de uma emenda constitucional. A famosa emenda Dante de Oliveira, que foi o nome que eles deram a essa emenda. Essa emenda, eles queriam volta das eleições presidenciais, né, diretas, e então houve uma extensa e monumental movimentação no povo brasileiro. Então, você encontrava nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, mais de 1,5 milhão de pessoas só lá naquele movimento, querendo eleições diretas. Acho que todo mundo, o pessoal lembra aí dos caras pintados. Então, foi a coisa, acho que foi o momento mais lindo do Brasil viveu. Todo mundo lembra, não, né? Quem viveu? O pessoal mais velho. Todo mundo estava dentro do saco do meu pai. Lá do militar, escreve militar. Cuidado. Beleza. A emenda constitucional da Dante Oliveira precisava ser aprovada pelo Congresso, né? Na sua maioria lá, 2/3. Não conseguiu ser aprovado. Por quê? O Congresso Nacional, na época, ele era formado por deputados e senadores, mas a maioria deles era do regime militar. Ainda tinha muitos deputados e senadores que ainda eram a favor do regime. O regime militar estava acabando, mas só que ainda se arrastava ali dentro do governo. Eles queriam acabar, né? O regime militar queria continuar no poder de certa maneira. A emenda, apesar de grande movimentação que teve, não foi aprovada. O que aconteceu? Ela não foi aprovada. Mas eles conseguiram, o pessoal do Congresso Nacional, o partido do regime, que era o PDS, eles elegeram Paulo Salim Maluf para o presidente do Brasil. Eles queriam que ele fosse eleito. Ele não, ele era do Congresso, ele era do partido do regime. Era um dos deputados que queriam ser eleitos presidente para dar continuidade. Só que é o seguinte, ele não conseguiu, só que ele é bem rejeitado na época, né? Ele estava ligado ao regime, ele estava ligado à corrupção, estava ligado a questões, né, de corrupção e tudo mais. Enfim, já nessa época. Só que ele tinha apoio porque, né, não, e tal. Agora, gente, ele tem apoio até hoje. Sabe? E até hoje, até hoje. Fazem vocês até hoje. Só que havia parte havia uma oposição no Congresso Nacional, uma pequena parte, os políticos do PMDB, né? Só que alguns dissidentes do partido PDS, que era o partido do regime, não aceitavam a candidatura do Maluf. Então, eles saíram desse partido e foram juntados ao PMDB. E o PMDB, juntamente com alguns dissidentes desse partido dos militares, elegeram Tancredo Neves como o possível sucessor à presidência da República. Bom, aí como todo mundo lembra, Tancredo Neves conseguiu ser eleito indiretamente, né? Foi eleito presidente, mas não conseguiu apossar do cargo. Ele morreu uns dias antes e José Sarney, que foi do partido do regime, mas saiu, era seu vice, foi eleito presidente. Durante a candidatura do Tancredo, juntamente com o Sarney, havia a proposta de formar ter uma emenda constitucional a favor de formar uma nova Assembleia Constituinte. Então, o Sarney, quando assumiu o governo, ele assumiu esse compromisso. Então, ele elaborou, ele formulou a nova Constituição, ele fez a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, ele estabeleceu então todos os meios ali possíveis para fazer a emenda constitucional, a Assembleia Nacional Constituinte. A composição da Assembleia. A composição da Assembleia. Como é que foi essa composição da Assembleia? Então, haviam membros de alguns partidos, mas havia os partidos que queriam eleições exclusivas para a Assembleia Constitucional Constituinte, e se fossem eleitos constituintes a partir de eleições diretas, e tinha a parte que queria que o Congresso Nacional, que boa parte deles ainda era do regime, fosse os constituintes, né, da Assembleia. Então, a diferença, né, Bruno, é que se fosse só uma Assembleia, ela faria a Constituição e se dissolveria. E o Congresso Nacional permaneceria os deputados senadores com o poder legislativo. Essa é a diferença. Então, havia essas duas composições, essas duas brigas, na verdade, em relação a isso, a composição da Assembleia. E, bom, só que acabou que o Congresso Nacional, grande maioria, acabou sendo
que instituir então, a Assembleia Nacional Constituinte. Aí, a partir desse momento, aí dentro já na Assembleia Constituinte, já com a convocação da Assembleia Constituinte, havia a parte do Centrão. O Centrão era aqueles políticos conservadores de alguns partidos que eles queriam, na verdade, era mais a elite social brasileira. Então, tinha empresários, industriais, então era o pessoal do Centrão mesmo que queria continuar, vamos dizer assim, continuar de certa maneira um regime, mas em que eles tivessem mais controle. E tinha a parte progressista, que tinha ideais mais sociais, mais democratas, e também, então, ficavam essas duas partes, assim, elas foram responsáveis pela elaboração da Constituinte nossa. Então, até que, enfim, aí eles conseguiram, então, quer dizer, a composição agora da Assembleia, haviam 8 comissões temáticas. Cada comissão temática, ela ficava responsável por um tipo de matéria. Por exemplo, tinha uma comissão temática que elaborava assuntos relacionados à família, à cultura. Tinha outra que elaborava assuntos sobre o poder, relações tributárias no Brasil. Tinha os que elaboravam questões de direitos sociais, direitos dos homens, das mulheres. Enfim, havia esses temas que eram levados para as comissões temáticas, que estudavam esses temas, elaboravam um texto e remetiam para o plenário da Constituinte, para que ele então aprovasse, né, esses textos. Sendo aprovados, né, através de votação lá, eles entrariam na Constituinte. Então, aí, bom, depois de 18 meses eles trabalhando na Assembleia Constituinte, elaborando os textos, verificando toda a situação toda de qual que ia compor a Constituição, até que em 5 de outubro de 1988, a gente então tem a promulgação da nossa Constituição, a melhor Constituição, né, de 1988. A melhor. Bom, em consonância com o que o Bruno falou sobre o contexto histórico da Constituição de 88, a gente percebe que ela trouxe grandes avanços em relação às demais constituições que vigoraram no país. As cartas anteriores traziam também em seus textos direitos, princípios, garantias inerentes ao homem, mas não como a Constituição de 88. Ela abrange muito. Olha aí, gente. Não pode dizer isso. Vou olhar pra cá. Ela abrange muito mais. Ela vai muito mais a fundo em relação a isso do que as outras. Olha aí, Dayara, vai gesticular, só porque eu pedi gesticulando. Tô sem graça. Pode gesticular, meu filho. A abrangência tem direito. Fundamental. Individual. A abrangência da Constituição, ela foi uma forma de evitar que o poder autoritário tomasse novamente o governo do país. E por elencar no seu texto, tão minuciosamente os direitos do cidadão e assegurar a participação do povo diretamente no governo, dando estabilidade para a democracia, é que ela recebe o apelido de Constituição Cidadã. Nós encontramos várias divergências e convergências no texto de 88 com os demais textos. Eu esqueci. Analisando eles, percebemos que cada um foi se adaptando à época em que eram vigentes, entendeu? Seja por vontade do imperador, do ditador ou dos próprios representantes do povo, eles eram adaptados. E, sem dúvidas, o nosso texto é o mais legítimo de todos, por ter sido elaborado com tantos princípios democráticos e permitir tanta participação do povo diretamente no governo. Dentre os avanços que nós tivemos da Constituição de 88, a gente pode citar alguns, como sendo um dos principais, como, por exemplo, o direito de voto para os analfabetos, eleições com 2 turnos, redução do mandato de presidente de 5 para 4 anos, férias remuneradas com acréscimo de 1/3 do salário, abono de férias, licença maternidade e paternidade, liberdade sindical, direito à greve, direitos trabalhistas e vários outros direitos sociais, individuais, liberais, todos os direitos que imaginários que temos em 88, que não tinha nas outras. Ou então alguns que tiveram nas outras foram trazidos para cá, certo? Agora o próximo. Deixa eu mandar um beijo. Pessoal, muita calma nessa hora. Vou falar de um negócio que é muito controverso, muito polêmico,
que incomoda, mas existe uma razão de ser, as emendas constitucionais. Alguém sabe quantas emendas constitucionais tem essa Constituição de 88? 73, 74. 72. Tem uma na Bíblia aí, que é a Constituição. Já está saindo mais duas agora, né? 33 e 37. Isso, tem uma mais avançada aí, que é a criação dos TRFs, né? E é o seguinte, lá em 1959, Hess falou, Conrad Hess, lembra? Conrad Hess. Lembra? Aquele que a Tayara falou, né? Lembra? Isso, aqui é cara. Ele falou o seguinte, ele falou que a frequência das reformas constitucionais abala a confiança na sua inquebrantabilidade, debilitando a sua força normativa. Vou fazer um negócio aqui que incomoda muito os chavistas, inclusive o nosso grupo tem alguns. Militar chavista. E é a comparação da Constituição de 88 com a dos Estados Unidos. Isso é inevitável, porque a Constituição dos Estados Unidos tem 226 anos e 28 emendas constitucionais. Quanto que tem no Brasil? Em 24 anos e meio. Bom, da onda larga, através daquela entrevista que todo mundo teve acesso, carta maior, lá ele fala, ele diz que o pensamento dele é que depois da efervescência social de 88, como o Bruno falou, houve uma desmobilização da sociedade. O pessoal foi embora da casa, vamos tirar a Copa América, a Constituição de 88 é democrática, está promulgada, tudo vai acontecer naturalmente. Liberou geral, né? Tá bom. Liberou geral. Então vamos lá e acho que com essa desmobilização, alguns interessados que influenciam, se lembra atrás, e os interessados que influenciam os representantes brasileiros começaram parcialmente a revogar essa Constituição de 88. É claro que o Damar é meio radical, né? Ele é esquerdista até o fio do cabelo. Luiz Roberto Barroso, mais pé no chão, meu orientador da monografia, ele explica o porquê das emendas constitucionais. Ele explica o porquê. Ele fala que existe uma razão de ser. Com a participação, que o Bruno falou, da sociedade, com a liberdade dos partidos esquerdistas de atuar diretamente naquela elaboração da Constituição, eles eram muito atuantes nas comissões. E disso resultou uma Constituição muito extensa. Qual que é a classificação da Constituição de 88? Segundo a doutrina majoritária, ela é classificada da seguinte forma: quanto ao conteúdo, é natureza formal. Quanto à forma escrita, ao modo de operação, é dogmática. Quanto à origem dela, ela é promulgada e democrática. Quanto à sua estabilidade, é rígida. Quanto ao modelo dirigente, quanto ao tamanho analítico e quanto à dogmática, ela é eclética. Então, a gente deu ênfase nessa classificação da extensão. Ela é analítica, ela é extensa, ela é cumprida. Então, o que acontece? O Luiz Roberto Barroso fala que excessivamente detalhista, ela cuida de matéria infraconstitucional, que teria melhor sede na legislação ordinária. Então, cada governo que representa determinada específica época precisa implantar seus programas sociais. Então, com isso, eles precisam passar pelo crivo do Senado, com aquela rigidez de 3 ciclos, né? 2 turnos, 2 cargos, para aprovar. E daí o resultado é a Constituição emendada por 72 e daqui nos dias 73 emendas constitucionais. Esqueci o lado. Bom, Vamos ver lá à frente o que vai acontecer. Observamos a melhor Constituição do Brasil até então. Ela, através desses marcos, né, fundamentais que elaboraram uma nova estrutura do Estado, ela é apelidada, né, uma parte que nós podemos destacar no discurso do próprio Ulisses Guimarães como Constituição Cidadã, mas lendo um texto
de Gilmar Mendes, se eu não me engano foi Gilmar Mendes que citou o Inocêncio, eu não sei. Ele destaca que ela também é Constituição Coragem, que ela ousou, ela enxergou, ela quebrou tabus e trouxe aí essa nova visão, arrancando da mão de um só governo e abrangendo aí essa visão para todos, ou seja, o país agora recebia o poder através do próprio povo brasileiro, né? O povo que elegeria os seus representantes e assim a nossa República Federativa do Brasil encontra um sentido maior para essa denominação. Volta lá, estamos movidos por toda essa história, né? Nós decidimos aí escrever uma letra para cantar. Eu percebi que inclusive a melodia de vocês, né? Toda a letra, desde a música em si, a letra pode passar lá, desde a música em si, a letra escrita, com a melodia e a participação em algumas correções, é inteira do grupo. Então tem paródia de nada. Por favor, não chorem, autógrafo ao final. A gente criou por base do estudo, tá? A gente vai tentar. Pecador, vem daqui pra gente canta, tá? Peraí, deixa eu só falar um negócio. A música ela se chama 1988. O CD da música. Não, tem um áudio, depois quem quiser o áudio, a gente tem o áudio. Tem. Então, olha só, a música se chama 1988, mas ela foi apelidada carinhosamente de Liberdade Já. Então vamos lá. Cadê o ouvinte aí, cara? Beleza.
a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República